Boa noite a vocês que estão aqui na igreja, boa noite aos amigos que estão acompanhando também pela internet. Estamos dando prosseguimento aqui à nossa série O que você precisa saber antes do fim. Nós já concluímos, ainda vamos estudar mais a fundo o assunto, mas já concluímos que esse mundo não parece que vai durar muito mais tempo. Mas não basta saber disso, né? Nós precisamos saber o que fazer para estar pronto para esse que não vai durar muito mais tempo. O que fazer, o que aprender, o que saber para estar preparados para o grande acontecimento, o grande finale, que para nós cristãos é a volta de Jesus. Para nós o fim não é desesperador, o fim não é algo triste. Para nós o fim ele pode ser traduzido por uma palavra que é muito gostosa de falar, esperança, né? O fim para nós cristãos que cremos na Bíblia, ele é esperançoso. Estamos no terceiro tema. Se você perdeu algum, estão disponíveis aqui no canal os temas 1 e 2. O primeiro tema foi sobre a Bíblia. Eu entendi que nós precisávamos primeiro estudar sobre o nosso livro de estudos. Será que a Bíblia é confiável? Será que podemos realmente depositar nossas esperanças na Bíblia Sagrada? E nós estudamos então na primeira noite aqui dessa série, que vai avançar até outubro, serão ao todo 8 ou 9 temas. Vimos então a primeira noite que a Bíblia, a palavra de Deus, é um milagre em forma de livro. Esse foi o título da primeiro estudo, né? O segundo, domingo passado, foi sobre a batalha dos anjos, né? E nós estudamos aqui a origem do pecado, né? A origem do mal. Se Deus é bom, e nós vimos que Ele é bom, a Bíblia fala assim, apresenta Deus como amor. Deus é todo-poderoso, a Bíblia o apresenta assim, e só pode ser porque criou o universo. Por que existe o mal, então? Um Deus que quer acabar com o mal, um Deus que não quer que o mal exista, e um Deus que pode fazer isso. Por que existe o mal? Nós entendemos, então, que, na verdade, foi o mau uso do livre-arbítrio com o qual todos os seres criados foram dotados. Uma escolha, infelizmente, uma escolha infeliz que colocou este planeta sob quarentena. É o que estamos vivendo até hoje, depois de alguns milênios, mas em breve essa quarentena causada pelo pecado vai ter fim. E nós temos que estar preparados para isso. Então, se você perdeu o segundo tema, a origem do mal, a batalha dos anjos, você pode aqui no canal ter também acesso a esse vídeo, essa gravação, e assistir, indicar para amigos, estudar com algumas pessoas, por que não usar esses conteúdos também, né? E o tema de hoje, antes de revelá-lo, eu quero começar falando sobre um grande escritor cristão. Admiro muito a obra desse ex-professor universitário brilhante, ex-ateu, que se tornou um apologeta dos mais renomados, defensor da fé cristã bíblica, C.S. Lewis. C.S. Lewis, de ateu, tornou-se anglicano, e escreveu vários livros sobre apologética. Talvez ele seja mais conhecido por um livro que é uma coletânea de crônicas, né? Crônicas de Nárnia. Mas os melhores são os livros apologéticos, em que ele defende a fé cristã. Num desses livros, o Lewis, ele faz uma comparação interessante. E ele coloca mais ou menos assim, eu vou parafrasear, né? Praticamente para todos os anseios que existem na Terra, há alguma coisa para satisfazer esse anseio. Exemplo, se um patinho quer nadar, existe água. Ele nada na água. Se um bezerro tem fome e quer se alimentar, o que existe para ele? O leite da mamãe vaquinha está lá disponível. E aí ele dá alguns exemplos assim de coisas que são anseios, vontades, necessidades e coisas que satisfazem essas necessidades. Existem. E então ele termina o pensamento dizendo o seguinte: se houver alguma coisa em mim para a qual nada neste mundo pode ser, né, oferecido como satisfação, como realização dessa necessidade, isso é uma evidência de que eu fui feito para outro mundo. E quando eu leio esse pensamento de Lewis, eu lembro de Salomão, o rei Salomão, um dos homens mais ricos que
que já pisaram neste planeta e seguramente o mais sábio, mais inteligente, que recebeu isso também como um dom de Deus. Nem sempre usou bem esse dom, mas veio de Deus. Salomão teve tudo o que as pessoas costumam atribuir ou entender como sendo a realização máxima da vida. Ele teve dinheiro, ele teve fama, ele teve poder, muitas mulheres. Enfim, há pessoas que pensam que essas coisas que eu citei são a essência da felicidade, da realização. No entanto, Salomão, quando envelhece, ele escreve um livro que alguns, inclusive, têm como sendo o livro mais azedo da Bíblia, Eclesiastes. É aquele livro que é mais ou menos assim, é como se fosse um senhor já idoso, chamando os jovens para sentar ali, para ter um papo, para bater um papo. E ele começa a contar a real sobre a vida. E ele diz, está vendo esse tipo de coisa? Vaidade. Está vendo essa coisa aqui que o pessoal acha que é o máximo? Vaidade. A palavra vaidade, na verdade, ali a tradução vem de uma palavra hebraica que é rebel, que talvez a melhor tradução fosse fumaça, neblina. É algo que se dissolve rapidamente. Então ele vai falando assim, olha, dinheiro, fumaça. Poder, fama, fumaça. Sabedoria, inteligência, conhecimento, diplomas, fumaça. Prazeres, terrenos, fumaça. Ou seja, tudo passa. E passa rápido. Por que será que mesmo as pessoas que têm tudo isso, frequentemente se queixam de um vazio na alma, um vazio na vida? Eu acho que eu contei na semana passada para vocês, não lembro, mas enfim, se eu contei eu vou repetir, me desculpem. Mas já viajei por alguns países bem avançados, e mesmo aqui no Brasil, recentemente estive lá em Blumenau de novo, no meu estado natal, uma das melhores cidades do Brasil, e conversando ali em off com uma guia turística, ela me disse que as autoridades estão preocupadíssimas com o alto índice de suicídios na cidade. E nesses países avançados a mesma realidade. Suíça, Japão, Alemanha, Canadá. Eles têm conforto, têm emprego, boa educação, dinheiro, segurança, mas estão tirando a vida. O que está acontecendo? Parece que essas coisas que as pessoas entendem como sendo sucesso e conquista e vida satisfatória, boa, não são realmente tudo isso, né? Salomão, se estivesse vivo, diria, tudo vaidade. Rebel, fumaça, neblina, se desvanece. O que está acontecendo com a humanidade, né? Veja só, existe no coração de cada ser humano a sensação de, consciente ou não, né, de que há alguma coisa faltando, de que nós estamos perdidos, e muitos nem sabem do que e por que estão perdidos. Como obter a salvação? E salvação do quê? E para quê? É isso que a gente quer responder com o estudo de hoje. São perguntas comuns. O próprio senso de vazio que nos acompanha por toda a vida parece indicar que precisamos de alguma coisa além de nós mesmos. Algo que não pode ser satisfeito por riqueza, poder, nem prazer. Vamos então descobrir nesse estudo de hoje a peça que está faltando na nossa vida. E de repente até seja o caso de que alguns não estão nem conscientes disso. Há um desconforto lá dentro. Há alguma coisa faltando, alguma peça que falta. E muita gente nem percebe o que é. É tão bom quando você descobre o que é. Não vou prometer aqui para você algo que seria até injusto eu dizer, né? Você vai sair desse culto agora totalmente feliz, totalmente realizado, satisfeito, com um vazio preenchido. Eu não poderia apresentar uma ilusão dessa para vocês. Porque na verdade a gente já nasce com alguma coisa errada, que a Bíblia chama de natureza pecaminosa. O conceito está ali, né, de natureza pecaminosa. O que Deus faz na vida de quem se converte é ajudar essa pessoa a administrar a sua frustração. A entender que aqui na terra não haverá felicidade plena,
Mas mesmo assim, Jesus disse, eu quero que vocês tenham uma vida com abundância. E a abundância aqui não é necessariamente de dinheiro, mas é de tudo. Quando um judeu fala para outro, shalom, ele não quer dizer apenas paz. O conceito de shalom na Bíblia, ele tem que ver com um bem-estar geral. Eu quero que você tenha saúde, que você tenha prosperidade, que você tenha paz no seu coração, na sua casa. É o shalom de Deus. Então, o nosso Deus, ele diz, vem a mim, você que está sobrecarregado, cansado, oprimido, e eu vou te dar descanso. Mas é o mesmo Deus que no Salmo 23 diz assim, olha, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, e você vai andar, eu estarei com você. É o Deus que promete estar nos vales, tanto quanto nas montanhas do nosso lado. Eu não sei, nesse momento, se você está no alto de uma montanha ou no fundo de um vale. Deus sabe, mas tenha certeza de que esse Deus está com você, na montanha ou no vale. E Ele vai atravessar esse vale com você de mãos dadas. E um dia, muito em breve, estamos no antes ainda do fim, né? Mas quando chegar o fim, aí você perceberá como tudo realmente vai se encaixar. Até lá, Deus nos ajude a administrar as nossas frustrações, o nosso vazio, as nossas infelicidades. Sabe, uma vez eu ouvi uma cantora cristã dar um testemunho, nunca me esqueci das palavras dela. E ela disse assim, antes de eu me converter, antes de aceitar Jesus como meu Senhor e meu Salvador, eu tinha uma vida triste, com alguns momentos de alegria. Quando eu me converti, quando eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu passei a ter uma vida feliz, com alguns momentos de tristeza. Mudou ou não mudou? A perspectiva. Totalmente. Porque a alegria é um fruto do Espírito, está lá em Gálatas capítulo 5. Se você vive em comunhão com Deus, com o Espírito Santo, esse fruto se desenvolve na sua vida. Há outros gomos, né? Amor, paz, longanimidade, benignidade, mas entre esses gominhos do fruto estão a alegria e a paz. Então, se você vive em comunhão com Deus, mesmo que o mundo desmorone ao redor, mesmo que a doença alcance você, mesmo que a morte de uma pessoa querida, ela se atravesse em seu caminho, mesmo que você perca o emprego, mesmo que tanta coisa ruim que pode acontecer, a lista é grande, mesmo que você sente paz, porque você entregou o seu caminho ao Senhor, você confia nele e sabe que Ele vai fazer o que é melhor para você. Não é bom viver assim? É esse tipo de promessa que Deus nos faz. Não de que nós teremos uma vida de mar de rosas, mas de que no mar da vida Ele vai atravessar, conduzindo o nosso barquinho, ali, no timão, na direção do barco. O tema de hoje, salvos de quê e para quê? Vamos ver? Vamos começar aqui nosso estudo da Bíblia. Hoje a minha leitora oficial será a Sandra Barbosa. Ela vai nos ajudar com a leitura de alguns textos e eu já começo pedindo para a Sandra. Romanos capítulo 3, e já deixa em Romanos, porque depois o próximo já vai ser Romanos também. Você que está em casa, está convidado também a pegar a sua Bíblia agora, vamos esperar um pouquinho aí. Vamos lá, 1, 2, 3, 4 segundos, deu tempo? Pega aí na gaveta, pega aí em cima do criado mudo, abre com a gente. E você aqui na igreja também, vamos todos ler a Bíblia. Se você não tem aí a Bíblia impressa, pode ser no celular, o importante é ter contato com o texto sagrado. E lá em Romanos, capítulo 3, verso 23, nós encontramos a resposta para a seguinte pergunta, que é muito óbvia, mas é bom ver na Bíblia. Quantas pessoas são pecadoras? O que diz Paulo ali, Sandra? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quantas? Todos. Todos. Se alguém disser que não é pecador, aqui e em qualquer lugar do mundo, ele se faz um grande mentiroso. Porque nós já nascemos nessa condição, aqui neste planeta caído. Todos somos pecadores. Por isso, nossa condição é desesperadora. Abandonados a nós mesmos, não somos nada. Eu costumo dizer assim, que há duas coisas que nos nivelam como seres humanos. Não importa se eu estou aqui na frente falando ou você aí sentado. Não importa se você que está me ouvindo é um juiz de direito, um médico com doutorado ou um limpador de ruas. Não importa. O pecado é uma dessas coisas. Ele nos nivela a todos. Todos são pecadores. E a cruz
de Cristo também nos nivela. Aos pés da cruz, nós somos todos iguais. Pecadores redimidos. Pecadores resgatados. Então, por ser pecadores, Sandra, o que nós merecíamos, de fato? Qual o salário do pecado? Romanos 6, 23 e depois 5, 12. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pode ler o 5:12 também. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O salário do pecado é a morte. Lembra da semana passada que a serpente enganou Eva dizendo que ela não morreria? Isso é mentira, porque o que é pecado? Além da definição clássica bíblica de que é transgressão da lei, é ruptura de relacionamento com Deus. Você transgride a lei porque você rompeu relação com Deus. Quem vive em comunhão com Deus não consegue abertamente pecar contra Deus. Você consegue falar palavrão? Quer dizer, alguns até conseguem, mas eu vou dar esse exemplo, né? Porque eu não conseguia. Você consegue falar palavrão na frente da sua mãe? Eu não conseguia. E se eu falasse e ela ouvia, o chinelo voava. A gente aprendeu a usar bem esse órgão, né, da fala. Tinha que estar bem longe da mãe para poder falar palavrão. Mais ou menos assim, quando você anda pertinho de Jesus, você não consegue. E quando você dá uma escorregada, você já olha para Jesus, Jesus, desculpa, eu não queria te magoar, eu não queria. Esse é o conceito de vida cristã. Você não quer pecar porque você não quer magoar a pessoa que você ama. Eu não queria fazer coisas erradas porque eu não queria machucar minha mãe. E quer saber o que era pior do que o chinelo voando? É quando a mãe chorava. Né? Quando uma vez eu lembro que eu estava ali em casa, não sei se eu estava desenhando, assistindo a TV, e ela pediu, filho, vá lá comprar alguma coisa no mercado, uma mercearia, né? Era só pegar a bicicleta e ir lá comprar para minha mãe. E, mãe, eu estou aqui ocupado, eu não quero ir e tal. E ela precisando e insistindo, e eu disse que eu não queria ir. E quando eu cheguei à cozinha, eu vi que a minha mãe estava chorando. Não sei se foi por causa de mim ou se ela juntou com outras coisas, né? Mas aquilo me quebrou por dentro. Mãe, eu vou agora. Esse é o conceito, sabe? Eu não obedeço porque simplesmente Deus manda, ou porque é uma obrigação. É porque Ele me ama. É porque eu quero fazer o melhor para aquele que morreu por mim, que me salvou, com quem eu ando pertinho. Então, quando você anda pertinho de Deus, você não tem essa vontade, e se tiver, você pede na hora perdão e vida que segue com Jesus, né? Então veja, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele te dá de graça. Você não tem nada que possa fazer para conquistar esse dom. Isso não era dom é doado. A salvação é um dom de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus unicamente. Quer uma prova bíblica bem interessante? O ladrão da cruz. O que aquele homem fez para conquistar a salvação? Estava lá pregado com Jesus. Na última hora, no último momento, ele foi muito... Graças a Deus por isso, porque ele tomou a decisão no último momento. Porque pouco depois, todos morreriam ali. Senhor Jesus, lembra... Olha como ele tinha uma compreensão teológica correta. Isso eu vou explicar mais adiante nessa série. Mas dou um spoiler aqui. Senhor Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Olha como ele entendia de Bíblia. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus falou para ele assim, hoje eu te digo, você estará comigo no paraíso. O que ele fez para ser salvo? Ele guardou a lei, ele devolveu o dízimo, ele foi para as missões estrangeiras, ele não fez nada, exceto aceitar o dom da salvação. Jesus declarou, você vai estar comigo no paraíso. Ele aceitou esse dom. E quer saber? Ele está mais salvo que você e eu. Porque o caso dele já foi decidido. Ele já morreu e ele está salvo. Nós estamos na batalha ainda. E eventualmente ainda podemos nos perder. Deus não permita e nem você queira, né? Mas aquele ladrão foi salvo pela graça, pelo dom gratuito de Deus, que é a salvação.
Por um só homem entrou o pecado no mundo e esse pecado alcançou a todos. Você não é culpado pelo pecado de Adão e Eva. Por favor, tire esse conceito de pecado original da sua cabeça. Como se estivéssemos pagando o pecado de Adão e Eva. A Bíblia diz, em vários textos, Isaías, por exemplo, fala disso também, 8, se não me engano, que o filho não é culpado pelo pecado do pai. E ninguém é culpado do pecado de outro que veio antes da gente, de ancestrais, dos ascendentes. Não, você dará contas para Deus dos seus pecados. Você tem que se arrepender dos seus pecados. Então por que morremos? Então por que sofremos? Se não fomos nós que pecamos. Aquele pecado. Pensa assim, ó. Uma mãe está grávida e ela insiste em continuar usando drogas. Bebendo, bebida alcoólica. Esse filho terá grandes chances de nascer com problemas de saúde, não é verdade? Com malformação, alguma coisa assim. Se nascer assim, que culpa ele teve? Nenhuma. Mas infelizmente neste mundo, ele acabou sofrendo as consequências do pecado que ele não cometeu. Que a mãe dele, ou o pai dele, cometeu. De modo semelhante, nós estamos aqui sofrendo as consequências do pecado que se entranhou nesse planeta a partir da escolha de Adão e Eva. Não temos culpa daquilo. Temos culpa de nossos pecados. Mas sofremos as consequências, inclusive genéticas. Não somos mais nenhuma sombra do que foram os seres humanos do passado. A Bíblia fala em gigantes, né? Nós entendemos que Adão e Eva tinham seus 4 metros e um pouco mais, talvez até. Os antediluvianos eram seres, homens e mulheres gigantes, muito mais fortes, longevos. Adão viveu 920 anos, Matusalém quase 1000 anos. Após o dilúvio, há um decréscimo acentuadíssimo na expectativa de vida. E hoje nós somos só uma sombra, né, uma lembrança pálida do que foi a humanidade. Com nossos míseros 80, 90 anos, quando muito. E nossa constituição física que nos faria anões perto daquela raça primordial. Isso foi resultado do pecado, que tem devastado esse mundo. Mas o fim está próximo. Deus reverterá tudo isso. E nós teremos de novo a vida que nunca deveríamos ter perdido. Romanos 5:8, Sandra. Como Deus resolveu esse problema? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Lindo esse texto, hein? Deus prova o seu amor para conosco. Como? Na prática. Cristo morreu por nós. Pagou a dívida que nós havíamos contraído como humanidade. Nos resgatou. Lembra da história do barquinho? Que eu contei domingo passado? Lembram? O menino foi lá, fez o barquinho, a corrente levou, o barquinho foi encontrado por um senhor, dono de uma loja, colocou na vitrine, o menino pediu, não ganhou, comprou o barquinho. O barquinho era dele por criação e por redenção, por resgate. Nós somos duplamente de Deus quando aceitamos Jesus como Salvador. Nós já somos de Deus por criação. E nos tornamos dele, de novo, quando aceitamos Jesus, ele nos compra. E ele nos resgata das garras do pecado. Eu vou ler em minha Bíblia aqui, Isaías 53:6, que diz assim, ó. Isaías 53, verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de todos nós. Éramos ovelhas desgarradas, andando perdidos por aí. Mas Deus fez cair sobre o servo sofredor, que nesse capítulo aqui só pode ser Jesus Cristo, as nossas iniquidades, os nossos pecados. Sandra, Efésios 2:8, Paulo de novo nos dá aqui uma resposta bem interessante à pergunta: podemos pagar pela salvação? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não, você não pode pagar pela salvação. Você pode apenas agradecer, aceitar. Porque, repito, ela é um dom de Deus. É um dom conferido por Deus. Há um texto aqui, eu vou ler em minha Bíblia, bem interessante. Depois, se você puder, como tarefa de casa, ler aí boa parte do capítulo 19. O começo dele fala sobre aquela ocasião
em que um senhor baixinho, mas muito rico, porque era desonesto também, cobrador de impostos. Os cobradores de impostos, ou publicanos, eram odiados pelos judeus naquela época. Por quê? Porque eles eram judeus que trabalhavam para os romanos, e além de cobrar imposto para os romanos, que era uma nação invasora, eles pegavam um pouco para eles também. Tipo assim, digamos que eles devessem entregar 20% de impostos para os romanos. Eles cobravam 25% e embolsavam 5%. Eram odiados. Mateus era um publicano e se tornou um discípulo. Há esperança para os corruptos também, viu? É só aceitar Jesus, né? É só o corrupto aceitar Jesus, fazer a reparação que deve, está tudo certo. Não há pecado imperdoável, a não ser o pecado contra o Espírito Santo, mas esse é assunto para mais adiante também. Mas você pode ter matado, você pode ter roubado, você pode ter adulterado, você pode ter mentido. Se você está aqui agora, nesta igreja, ou assistindo pela internet, e tem o desejo de ser perdoado, o perdão está ao seu alcance. E quando Deus perdoa, a Bíblia declara que Ele nos vê como novas criaturas. É tão bonito isso que quando você vai, digamos que você pediu perdão, você se arrependeu, você foi perdoado, mas ali adiante você caiu de novo. E nós temos exemplos bíblicos, né? Maria Madalena, por exemplo, é dito na Bíblia, no Evangelho, que ela foi perdoada, Jesus a purificou, expulsou demônios dela 7 vezes. Que está relatado, pelo menos, né? Então você cai de novo. E você chega para Jesus humilhado, triste, e diz: Senhor, me perdoa, eu estou aqui de novo, eu caí de novo. Sabe o que Deus diz para você? Como assim de novo? Para mim, é a primeira vez. Você não foi nova criatura lá atrás? Foi. Então, pecado perdoado, segundo a Bíblia, Deus joga lá no fundo do oceano. E sabe qual é o buraco mais fundo do oceano? Uma fossa chamada de Marianas. Ela tem 11.000 e poucos metros de profundidade. Ela é mais profunda do que o Everest em altura. O Everest tem 8.000 e poucos metros de altura. A Fossa Marianas tem 11.000 e poucos metros de profundidade. Então, só para a gente ter uma ideia, né? Claro que isso é simbólico, né? Mas enfim, se Deus joga no fundo do mais profundo do oceano os nossos pecados, eles estão a 11.000 metros de você, 11 quilômetros para baixo do mar, onde ninguém mais vê, no escuro do oceano. Esqueça o seu passado. O que é passado é passado. Foi perdoado? Ninguém mais pode cobrar isso de você. Alguns seres humanos são maus e ficam lembrando, e ficam recordando e olhando para você como aquele que foi. Mas Deus não é assim. Deus olha para você pelo que você é, ou pelo que você vai ser daqui para frente. Depois desse culto aqui, quem sabe? É isso que Deus vê. O que nós podemos nos tornar pelo sangue de Cristo. Então a história conta de Zaqueu, um publicano, ladrão, corrupto, mas que quando soube que Jesus passaria por aquela região, ele viu uma esperança. Porque lá dentro ele também sabia que alguma coisa não estava bem. Jesus encontrou pessoas em sua trajetória aqui na terra que não estavam bem. E ele fez isso porque ele era o médico, né? O médico das almas. O jovem rico, um cristão exemplar, digamos assim, guardava a lei, mas algo não estava bem. Não se sentia salvo. Nicodemos, um mestre em Israel, um homem influente, procurou Jesus de noite por vergonha de que o vissem de dia. Algo não estava bem. A mulher no poço. E Jesus fez questão de encontrar todas essas pessoas para mostrar o que faltava para elas. Zaqueu era um desses. Mas ele era baixinho. Como que ele ia conseguir ver Jesus na multidão ali, né? No meio da multidão. Sabe que ideia ele teve? Eu vou subir numa árvore. Era um homem importante, né? De certo usava roupas finas. Subir numa árvore como uma criança. Mas quando Jesus se aproximou, ele não pensou em mais nada. Eu preciso desse Jesus. Perdeu a vergonha. Subiu na árvore. Jesus, tenta imaginar a cena. Jesus passando com aquela multidão ali. E de repente ele para, olha para cima e diz: Zaqueu, desce daí, porque eu vou comer na sua casa. Ah, amigo, pensa um pouco. Aquelas pessoas conheciam Zaqueu. Como é que é? Jesus vai comer na casa dele.
Vai dar essa honra para esse cara aí? Para esse ladrão, para esse corrupto? Foi. E aí, Jesus vai, come na casa de Zaqueu, passa um tempo ali, eu quero um dia assistir a gravação dessa cena. Que palavras Jesus deve ter dito naquela ceia. E no verso 9 de Lucas 19, é dito assim, ó. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Noutras traduções está assim, hoje entrou a salvação nessa casa. Mas quem tinha entrado lá? Jesus. Então, quando Jesus entra numa casa, o que entra lá? Quem entra lá? A salvação. Olha que lindo. Você quer ser salvo? Abra sua casa para Jesus. Abra o seu coração para Jesus. Abra sua mente para Jesus. Aí a resposta vai ser a mesma. A salvação entrou nessa casa. A salvação entrou nessa vida. Pode fazer isso no seu quarto, quando ninguém está olhando, se tiver vergonha. O Nicodemos foi recebido por Jesus de noite, estava com vergonha, está tudo certo. O importante é ir. E aí lá no teu quarto, quando você for se deitar, você pode conversar com Jesus. E dizer, Senhor, Tu me conheces, não adianta nem esconder nada de Ti. Tu sabes o quão impuro eu sou, quão pecador eu sou. Me perdoa, Senhor. E a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para perdoar, para salvar. E aí, mesmo que você não sinta alguma coisa especial, algum fogo diferente, né? Não é no sentimento que você tem que se basear, é na palavra. Ainda que você não sinta alguma coisa diferente, alguns sentem, outros não. Mas você sabe que está escrito aqui na palavra de Deus que você pode aceitar o perdão, porque Deus, Ele perdoa aquele que confessa. Aceite, receba e você será perdoado. Vamos adiante? João 15, versos 4 e 5, Sandra. Se a salvação é Jesus, e Jesus é uma pessoa, o que eu tenho que fazer então para ser salvo? Na prática. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém. Tarefa de casa. Leia depois o capítulo 15 de João. Já dei 2 ou 3 tarefas aqui, né? E conte quantas vezes aparece o verbo permanecer nesse capítulo. Há uma insistência aí. E é intencional. Jesus, ele diz, eu sou a árvore, eu sou a videira. Vocês são os ramos. Se você permanecer em mim, você vai frutificar. Você vai produzir boas obras. Você vai ser um bom cristão. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Árvore frutífera. Vamos pegar uma videira então aqui, já que a parábola fala de videira, né? Uma videira dá uvas para provar que é videira, ou ela dá uvas porque ela é uma videira? O que você me diz? Porque ela é. Não precisa provar nada para ninguém, ela é. Então, o cristão que permanece em Cristo, ele naturalmente vai dar frutos esperados de um cristão. Nem sempre é do dia para a noite, claro, porque é um processo, né? Mas com o tempo, você que era nervoso, irritado, impaciente, intolerante, passa a ter a paciência de Cristo. Ah, mas isso é possível? Olha para João. Olha para João, o que escreveu esse evangelho aí. Ele era chamado filho do trovão. Era um daqueles que quando Jesus foi lá para Samaria e não foi recebido, falou assim, Jesus, quer que a gente manda descer fogo no céu para matar esse pessoal? Era o João. E no fim das contas, com o tempo, João se torna conhecido por outro apelido, o discípulo do amor. Como falou de amor esse homem? Era aquele que ninguém podia pisar no pé, que ficava nervoso. Pedro, Paulo, tantos exemplos reais estão na Bíblia para que a gente possa entender que se nós permanecermos em Cristo, Ele muda a nossa disposição,
nosso caráter, nos torna novas criaturas. Pensa então o que acontece com um casamento então. Já pensou um casamento? Quando o marido se converte, quando a mulher se converte, quando os dois buscam Jesus juntos, quando os dois convidam Jesus para entrar na casa deles, como é que vai ser esse lar? Como é que vai ser essa relação? O que vocês acham? Pensem em pais de filhos que começam agora a buscar a Deus juntos, fazer o culto familiar, a pedir para Jesus entrar na casa deles. Como serão esses pais com os filhos dali para frente? Né? E aplique isso a todas as relações humanas. Jesus é a resposta. A permanência nele é a resposta. Mas não basta você ir uma vez, você tem que permanecer. E eu repito, a insistência do verbo permanecer nesse capítulo, ela é reveladora. Não basta você ir a Jesus uma vez. Como dizem alguns, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Como se salvação fosse um karma ou um destino inevitável. Não é assim. Apocalipse mesmo diz, né? Cuidado para que ninguém tome a tua coroa. Então a salvação pode ser perdida? Pode. Infelizmente pode. Você tem liberdade para rejeitar também. Deus respeita isso. Então permaneça. Pensa, você está lá no mar se afogando. E de repente passa uma prancha do seu lado. O que você faz? Você agarra, né? Mas imagina se você pensar assim. Já estou salvo, agora eu vou largar a prancha. Vai morrer afogado. Jesus passou do seu lado, agarra, não solta mais. Não solta mais. Tem um texto que eu acho maravilhoso, quando Jesus está discursando ali para algumas pessoas, fazendo um sermão, né, diante de algumas pessoas, e acho que vai ser mais adiante esse texto, mas eu já vou adiantar aqui para vocês. Aí começam a abandonar Jesus. Um discurso meio duro, meio difícil, né? E Jesus pergunta para os discípulos, que ficaram só ali, os 12, né? Vocês também querem me abandonar? Sabe qual foi a resposta de Pedro? Já vou dizer daqui a pouquinho, aguarde. Sandra, Atos 4, verso 12. E além de Cristo, há algum outro nome, alguma outra pessoa em quem poderíamos encontrar salvação? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Nenhum outro nome. E aí João 14, 14, 1 Timóteo 2, 5 e 6 confirmam isso. Só Jesus é o Salvador, é o intercessor, é a ponte entre Deus e a humanidade. Entre a humanidade e Deus. E por que só Jesus? Porque só Ele, Jesus ele é singular. É Deus que se fez homem, então ele entende as coisas de Deus e entende as coisas dos seres humanos. E só Jesus viveu como ser humano neste mundo de pecado sem ter pecado, sem ter cometido pecado. Então o que ele faz? Ele toma sobre si a nossa indignidade, ele toma sobre si o nosso pecado e nos dá os seus méritos, porque ele só tem méritos em si mesmo, porque ele não pecou. Ele não faz parte desse pacote que diz assim, todos pecaram e merecem a morte. Jesus não merecia esse salário, porque ele nunca pecou. Foi o único ser humano, embora também Deus, o único ser humano que nunca cometeu pecado. Então ele pode se apresentar como resgate, percebeu? Só Jesus. Então não há nenhum ser humano, nem anjo, neste universo, que possa se colocar como intercessor entre nós e Deus. Não dá para fazer a ponte. Porque qualquer ser humano aqui, deste mundo, precisa de um Redentor. Com todo o respeito que nós temos para com figuras como Maria, para com os santos apóstolos, nós procuramos seguir o exemplo deles, mas não podemos divinizá-los, não podemos colocá-los numa categoria que eles não podem ocupar, que é a de intercessores. Por esse motivo e por outro que veremos mais adiante também, com relação à morte, né? O assunto da morte. Então, a própria Maria, mãe de Jesus, ela dependia dele como Salvador. E teve uma ocasião nas bodas de Caná que ela disse algo muito bonito e muito certo, e que todos deveriam seguir. Façam tudo o que ele vos disser. Essa é a postura, né, de um cristão verdadeiro. Se você respeita Maria, mãe de Jesus, faça tudo o que ele disser. E na Bíblia ele diz, tudo o que pedirdes em meu nome, eu farei. E na Bíblia que ele inspirou, é dito que só ele é o nosso Salvador e intercessor. Por isso oramos sempre em nome de Jesus.
Por isso pedimos a Jesus que rogue ao Pai em nosso favor. Por isso pedimos perdão para Jesus, nunca, jamais para seres humanos, que estão na mesma categoria de nós todos aqui. São também pecadores. Certo? Qual o primeiro passo para a salvação, Sandra? Atos 16, 31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Qual o primeiro passo, então? Crer. Crer no Senhor Jesus. Aquela cena em que alguém pergunta para Paulo, né? O que nós temos que fazer agora? Nós entendemos que estamos perdidos. Nós entendemos nossa situação desesperadora. O que temos que fazer? A resposta é dada. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Você crê no Senhor Jesus? Você crê que Jesus fez o suficiente para salvar você? E você aceita isso que Ele fez por você? Creia no Senhor Jesus e você será salvo. E aí vem o verso mais conhecido da Bíblia, possivelmente, né, que é João 3,16, acho que nem precisamos ler na Bíblia, podemos até dizer de memória, né? Mas está na tela aí para ajudar vocês. Vamos ler juntos? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Todo, sem exceção, todo aquele que nele crê, não pereça para sempre, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de um jeito que a gente não consegue nem entender, porque Deus nos deu o que tinha de mais precioso no céu, a si mesmo. O Filho de Deus foi dado de presente à humanidade para morrer em nosso lugar. Deus não podia dar nada mais além disso, ou acima disso. Foi o tudo de Deus. Esses textos aqui eu vou só citar para vocês, mas são bem interessantes, tá? Gênesis 5, 24, Gênesis 6, 9, Gênesis 17, 1 e Salmos 116, verso 9. Depois de aceitar a salvação gratuita de Jesus, que Jesus oferece, vem o segundo passo. Primeiro, qual foi? Creia no Senhor Jesus. Qual é o segundo passo agora? Considere os seguintes personagens bíblicos e diga por que eles poderiam ser chamados de, quem sabe, bons cristãos. Não poderiam porque cristão, essa palavra, esse título vem no Novo Testamento, né? Depois, seguidores de Cristo. Mas em termos, esses 4 poderiam ser chamados de bons cristãos. Por quê? Quando você ler esses textos em sua Bíblia, você perceberá que há um elemento que se repete ali, que é um padrão na vida desses e outros personagens. É dito que Enoque andou com Deus e depois foi levado para o céu arrebatado sem ver a morte. É um dos pouquíssimos humanos que estão lá já por antecipação, por garantia de que um dia todo mundo vai, todo mundo que aceitou Jesus. Noé, é dito que ele andou com Deus. Abraão, é dito que ele andou com Deus. E Davi, a mesma coisa. Andou Davi com Deus. Então, qual o segredo para você ser um bom cristão? Andar com Deus. Que é outra forma de dizer, permaneça em mim. Então é você estar lá no trânsito, conversando com Deus. Você está tomando banho. Ah, mas tomar banho é pecado. Jesus te criou. Ele sabe quem você é. Orar no banho pode? Mas é claro que pode. Jonas orou na barriga de um peixe. Que é a situação mais imprópria, né? Não há... Bom, se você achar que há um local que você não possa orar, é porque o local não é apropriado. Então, pense um pouco nisso. Mas, talvez mesmo lá, se você estiver perdidão lá, e, Senhor, me tira daqui. É um clamor que pode ser atendido, como o de Pedro afundando na água. Só deu tempo de articular poucas palavras. 2. Senhor, salva-me. Oração curtinha. E ele pegou Pedro pela mão e ergueu. É você estar lavando louça, conversando com Deus. É sentir a presença de Deus o tempo todo com você. É saber que Deus está o tempo todo com você. É ler a Bíblia todas as manhãs e carregar para o dia de trabalho e de estudos aqueles conceitos, aquelas verdades. Deixar que a Bíblia permeie a sua vida. É assistir aos cultos na igreja. Isso aqui é uma bênção. Aqui a gente vem para recarregar a bateria espiritual. O culto em casa é mais importante? É, mas aqui é tão importante também. É muito importante também. É estar onde Deus está. Isso é andar com Deus.
Isso é permanecer na videira, certo? É manter a comunhão com Deus. O que mais? O que você precisa saber antes do fim? Esse texto aqui é aquele que eu deixei em suspenso. Para mim é fantástico. Todos começaram a abandonar Jesus, porque o discurso começou a ficar meio pesado. Não, mas peraí, ser cristão é isso aí? É muito pesado, acho que não vai dar certo para mim, não. E começaram a ir embora. E aí a turminha mais chegada de Jesus, os discípulos, ficaram ali, e ele faz uma pergunta séria para eles. Sandra, lê para nós. João 6, 67 e 68, e presta atenção na resposta de Pedro. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Que lindo. Jesus dá liberdade, né? Ele fala para os 12, olha, um monte de gente foi embora. Acharam que meus requisitos são muito pesados. Acharam que não queriam ser tão fanáticos, como dizem alguns, né? Acharam que não dá para abrir mão de algumas coisas para me seguir. Foram embora. Vocês também querem ir embora? Aí Pedro, que era sempre o mais impetuoso, né? Era o que falava primeiro, era mais espontâneo, disse assim, na verdade, traduzindo que qual era o sentimento de todos ali, né? Senhor, para onde nós iremos se nós te abandonarmos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Eles caminharam 3 anos e meio com Jesus. Foi uma relação muito próxima, comendo juntos, vivendo muitas experiências juntos, assistindo aos milagres, às palavras de Cristo, tendo conversas muito especiais com Jesus. João, que era o mais chegado, quando podia, ficava bem pertinho de Jesus, na Santa Ceia, né? Ele vai lá e encosta a cabeça no ombro de Jesus. Eles se tornaram tão amigos, tão próximos, que para eles não havia mais opção. Senhor, poder, dinheiro, fama, prazeres, o que são essas coisas para nós que te encontramos? Para nós que descobrimos o verdadeiro tesouro da vida, para nós que agora temos uma esperança de vida eterna, são esses homens e essas mulheres que logo mais vão dizer assim, ó, quer me matar? Pode matar. Paulo, para mim morrer é lucro, eu só estou aqui por uma missão. A vida já não importava tanto mais para eles, por quê? Porque eles tinham Deus na vida, porque eles tinham esperança da vida eterna real. Sabe o que é você orar para alguém que é o seu amigo lá no céu? Eles tinham essa noção muito mais do que nós. Nós também podemos ter. Toda vez que João, Pedro, Mateus, Tiago, depois Paulo e outros, né? Mas mais eles, porque andaram com Jesus. Toda vez que eles oravam a Deus, em quem pensavam e quem viam pela fé? O amigo com quem eles conviveram. Se nós pudermos também desenvolver essa intimidade com Deus a ponto de saber que Ele é real, porque Ele é, nós vamos orar para um ser de verdade, uma pessoa de verdade que nos ama, que se interessa por nós e provou isso já no passado, e todos os dias de nossa vida. O dia que nós dermos uma resposta como essa de Pedro, nós poderemos dizer que somos cristãos. Pensar assim, onde eu poderia estar agora nesse momento? A não ser aqui na igreja ouvindo falar de Deus. Eu poderia estar numa festa, eu poderia estar num bar, eu poderia estar vendo TV, eu poderia estar em tantos lugares, mas eu estou aqui, e eu não consigo me ver em outro lugar. Se eu não fosse um cristão, o que eu poderia ser? Eu não consigo me ver como outra coisa a não ser um cristão. Aí você é um cristão. Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens palavras que aquecem o coração, que trazem esperança real. Só tu tens palavras de vida eterna. Quaisquer outras palavras que o mundo ofereça não têm vida eterna. Ponto. É isso. São passageiras, transitórias, rebel, fumaça, neblina. As palavras de Deus não, permanecem para sempre. É isso, meus irmãos, meus queridos amigos, pessoas que nos acompanham na internet, é isso. Essa é a essência da vida cristã. Finalizando, que convite especial Jesus faz para você? A Sandra vai ler Provérbios 23, 26
e eu vou ler Mateus 11, 28 e 29. Atente para essas palavras. Elas são para você, nesta noite. E para você, que vai depois assistir a gravação, também são para você. Dá-me, filho meu, o teu coração. Os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Você percebeu qual é a ordem? Dá-me, filho meu, o teu coração, e depois você se agrade dos meus caminhos. Note que a primeira coisa que Deus faz é convidar você a entregar a sua vida, né? Coração quer dizer todo o seu ser, a sua mente, seus pensamentos, a sua vida. Filho, me dá a tua vida, e depois você vai se agradar dos meus caminhos. Essa é a ordem. Não tente guardar os mandamentos de Deus sem primeiro entregar o coração para Jesus. Não tente ser um cristão verdadeiro sem primeiro ser um cristão verdadeiro, entregando o coração para Jesus. Mas quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você entrega a sua mente, o seu coração para Jesus, tudo que vem depois, aquilo que Ele pede de você, passa a ser uma coisa prazerosa. Porque você vai entender que é pedido de alguém que ama você. Deus nunca ia pedir que você guardasse um mandamento que não fosse para o seu bem, porque Ele te ama. Então o primeiro passo é entregar o coração. E aqui em Mateus 11, 28 e 29, Jesus, quem está falando aqui, Ele nos faz um convite. Você aceita? Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Olha aqui, o descanso verdadeiro, a paz verdadeira. Primeiro passo é aceitar o convite. Venha a mim, você que está cansado, oprimido pelo pecado, e eu vou aliviar você. Depois vem a história do jugo. Sabe o que é jugo? Canga. Sabe o que é uma canga? Aquela peça de madeira que se coloca sobre os bois para conduzi-los. É isso mesmo. Jesus quer colocar sobre você uma canga, mas Ele fala que ela é leve, não é como a do boi lá. Ela é leve. Se primeiramente você entregar o coração, se primeiramente você for a Jesus, rendido aos pés de Cristo, aceitando o plano dele para a sua vida, e Ele como Salvador, o jugo que Ele vai pôr na sua vida para conduzir você, vai ser leve, mas Ele quer conduzir você. Dali para frente, Ele vai dizer assim para você: filho, deixa comigo agora. Eu vou te mostrar o caminho certo, eu vou te mostrar a pessoa com quem você deve se relacionar, eu vou te mostrar o trabalho que você tem que fazer, eu vou te mostrar tudo o que você quiser pedir para mim, eu te mostro. Entrega teu caminho ao Senhor, é isso. Então, o primeiro passo é entregar-se. O primeiro passo é dar o coração para Jesus. E depois vem o prazer de obedecer e de servir. Note, primeiro é preciso entregar o coração a Deus, ir a Jesus como estamos. Depois, o jugo, a direção de Cristo e a obediência. A palavra de Deus se tornam leves. Primeiro somos salvos, somos recebidos por Jesus, como estamos, isso é justificação. Depois somos transformados por Ele naquilo que Ele deseja que nós nos tornemos, isso é santificação. Esse processo ocorre enquanto caminhamos com Jesus. Cada estudo tem uma decisão, lembram? Cada estudo tem uma decisão. E a decisão desta noite, ou da tarde, da manhã, não sei quando você vai assistir essa gravação, é a seguinte: a vida cristã e a obediência à palavra de Deus só fazem sentido quando são consequência de um relacionamento de amor com Jesus. Portanto, decido melhorar minha comunhão com Cristo, orando, lendo a Bíblia e andando com Ele, a fim de tornar-me um verdadeiro cristão. Quantos aqui nessa noite, na igreja ou assistindo aí a transmissão, querem dizer para Jesus: Senhor, eu quero entregar meu coração para Ti. Eu quero ser conduzido por Ti e quero sentir a Tua presença bem pertinho de mim o tempo todo. Eu quero. E eu louvo a Deus porque você também quer. Que essa seja a nossa realidade daqui para frente, antes do fim, para que possamos um dia contemplar Jesus com os nossos olhos, face a face. E vamos agora pedir que Ele confirme a decisão que nós acabamos de tomar.
Oremos. Bondoso Deus, maravilhoso Pai, nosso Criador, nós agradecemos primeiramente porque Cristo veio ao mundo, pagou a dívida, morreu em nosso lugar, tomou sobre si a coroa de espinhos para nos oferecer uma coroa de ouro. Obrigado, Senhor, porque Tu amaste o mundo de tal maneira que deste o dom mais precioso para nós e por nós. Pai querido, aceita o nosso coração, aceita a nossa entrega, que daqui em diante sejamos realmente novas criaturas e possamos andar diante de Ti, contigo em todo momento, em uma relação tão próxima e íntima que o simples pensamento de andar sem Ti nos faça sentir o desespero de Pedro e que nós possamos repetir as palavras dele. Só Tu tens as palavras de vida eterna. Só Tu preenches o nosso vazio, só Tu nos dás a paz verdadeira e por isso queremos andar contigo todo o tempo. Abençoa, Senhor, os irmãos e amigos que vieram a esta igreja, participaram desse estudo e também as pessoas que nos acompanharam pela internet e que também vão assistir depois da gravação, que as Tuas bênçãos alcancem a todos. E traze-nos de volta, Senhor, no próximo domingo para continuarmos aqui esses estudos bíblicos, o que você precisa saber antes do fim. Dá-nos uma semana feliz, cheia de vitórias espirituais. Nós pedimos e tudo te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.